Olá, boa tarde. Boa tarde. Polícia bandida. PMs do Rio são presos por desviar 16 toneladas de carne apreendidas em operações contra o roubo de carga. Em Goiás, a Justiça analisa o pedido de prisão do médium João de Deus, feito pelo Ministério Público Estadual. A Polícia Federal investiga fraudes e desvio em registros sindicais. E o ministro do Trabalho em exercício é suspenso do cargo e impedido de entrar no ministério. O presidente eleito Jair Bolsonaro viaja a São Paulo para uma consulta médica. Covardia em Brasília. Um pai agride um menino de apenas 6 anos na quadra de futebol do condomínio. E no dia em que o AI-5 completa 50 anos, a série sobre direitos humanos fala da vida em países que vivem sob ditaduras. O Jornal Hoje está começando. A Polícia Civil deve decidir até o fim da semana como vai ouvir o médium João de Deus, acusado de abuso sexual por mais de 250 mulheres. A Justiça está analisando o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Estadual de Goiás. A reportagem é de Fábio Castro, de Abadiânia. O conteúdo do documento protocolado no Fórum de Abadiânia pedindo a prisão preventiva de João de Deus é mantido em sigilo pela Justiça para não atrapalhar as investigações. O pedido foi feito ontem por promotores que investigam as suspeitas de abuso sexual cometidos pelo médium. Muitos depoimentos consistentes, né? E que com detalhes, né, daquilo que aconteceu. Esta mulher disse que foi vítima do médium em 1999. Conta que durante esse tempo guardou só para ela o que viveu na casa Dom Inácio de Loyola. Ele não quis nem saber do que se tratava, o que eu tinha, não perguntou nada, já foi para fazer a oração. E nessa oração ele me apertou nele e começou a passar a mão dele em mim. Passou mesmo. E foi aí que ele começou a ficar ofegante, tremendo e gemendo no meu pé do ouvido. Aí ele pegou minha mão e botou dentro da calça dele. Eu não estava esperando um troço desse. E ele simplesmente pegou e falou assim: minha filha, você não quer ficar boa? Isso é uma oração, você não quer curar? Hoje era dia de tratamento espiritual na casa do Inácio. A movimentação começou cedo e um ônibus trouxe 35 fiéis de Cuiabá. O homem escreveu um cartaz em inglês dizendo que estava meditando para João de Deus. Uma voluntária da casa falou com os jornalistas. Nunca presenciei nada, nunca passei por nada disso. O médium João não vai invalidar 70 anos de missão, né? Agora, tem que ser averiguado? Está aí na mão da Justiça. João de Deus não esteve na casa do Inácio, segundo auxiliares, para não tumultuar as atividades. O médium não está na residência que ele mantém aqui em Abadiânia. Ele está numa chácara em Anápolis, uma cidade vizinha. João de Deus está sendo medicado para controlar uma crise de pressão alta. E em São Paulo, promotoras estão ouvindo pelo terceiro dia mulheres que acusam o médium João de Deus de abuso sexual. Vamos falar com a repórter Paula Araújo, que está no Ministério Público e tem mais informações. Boa tarde, Paula. Oi, Doni. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. Desde terça-feira, 15 mulheres foram ouvidas por esse grupo de apoio formado aqui no Ministério Público de São Paulo. Hoje, os depoimentos foram retomados às 9h30 da manhã e agora, durante a tarde, outras 3 mulheres são esperadas. Mais cedo eu conversei com a doutora Gabriela Mansur, ela que está acompanhando todos esses relatos, e ela me disse que eles são muito parecidos. Entre essas mulheres que já foram ouvidas pelas promotoras do MP aqui de São Paulo, está uma que eu conversei, que é corretora de imóveis, ela tem 45 anos, é moradora aqui da capital paulista, e ela me disse o seguinte, que em 2014 ela foi procurar o médium João de Deus porque a mãe dela estava muito doente. Ele perguntou o que me trazia ali, eu falei para ele que eu estava ali por conta da minha mãe. Aí ele falou assim para mim: você vai para a corrente de energização e depois você vai falar com o João. Entrei numa sala, pouco menor que essa. Aí ele pegou, olhou bem para mim, falou: vem aqui. Levantou, levou o banheiro. Aí ele mandou fechar os olhos. Aí eu fechei os olhos. Ele perguntou se eu tinha fé. Falei: fé é o que eu mais tenho.
Ele pegou minha mão, colocou no pé deles, né? E a mão dele aqui, e eu comecei a manipular. Comecei a ficar desesperada, comecei a pensar, nossa, mas para mim conseguir a cura da minha mãe, eu preciso fazer isso. A defesa de João de Deus tem negado as acusações. Já declarou que não foi comunicada, que desconhece o teor do pedido de prisão e que João de Deus está à disposição da Justiça. A Justiça deve ouvir hoje pela primeira vez Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a esposa Tatiane Spitzner e de jogar o corpo dela da sacada do apartamento em que os dois moravam. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Murilo Souza, que está no fórum da cidade de Guarapuava, no Paraná. Murilo, boa tarde. Quais são suas informações? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Na audiência de hoje, 15 testemunhas devem ser ouvidas, entre elas o pai e a irmã de Tatiane Spitzner, que já falaram. Eles pediram para não ficarem diante de Luiz Felipe Manweiler. O pai de Tatiane, Jorge Spitzner, disse que Luiz Felipe agredia verbalmente e humilhava Tatiane em frente a outras mulheres, inclusive da própria mãe dela, e que Tatiane queria se separar. Na sequência, foi a vez de Luana, irmã de Tatiane, que também falou do comportamento agressivo do cunhado. O último a ser ouvido hoje deve ser Luiz Felipe. Ele chegou até aqui ao Fórum de Camburão. Luiz Felipe está preso há 4 meses, acusado de homicídio qualificado, feminicídio, cárcere privado e fraude processual. A defesa tem negado todas as acusações. A advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, morreu na madrugada do dia 22 de julho, depois de ser agredida e asfixiada por Luiz Felipe, que teria jogado o corpo da sacada do apartamento em que o casal morava. O Instituto de Criminalística apontou que a causa da morte foi asfixia por esganadura e não a queda do 4º andar do prédio. Cabe à juíza Paola Mancini decidir se Luiz Felipe vai ou não à júri popular. Ela não tem prazo para isso. Doni, Sandra. Murilo Souza, muito obrigada pelas suas informações. A Justiça mandou prender 14 policiais militares do Rio de Janeiro acusados de se apropriar de 16 toneladas de carne. A reportagem é da Beth Lucchesi. Os policiais militares cometiam crimes e, aparentemente, não estavam muito preocupados em serem pegos em flagrante. Eles ignoraram as câmeras de monitoramento das ruas que registraram toda a ação. A história começa assim. 2 caminhões frigoríficos foram roubados numa rodovia. A carga foi levada pelos assaltantes para uma comunidade na região metropolitana do Rio. A PM foi acionada e, ao chegar ao local, os bandidos fugiram. Mas, de acordo com as investigações, a polícia não agiu como deveria. As imagens mostram um entra e sai de carros do batalhão da PM de São Gonçalo e também de carros descaracterizados. Segundo o inquérito, eles pertencem ao serviço reservado da unidade. Repare nesta caminhonete da polícia. Entrou com a caçamba vazia. Minutos depois, saiu abarrotada. Os policiais que investigam o caso juntaram mais provas ao inquérito, como esta foto tirada numa vistoria no batalhão. Um dos carros usados no desvio da carne estava estacionado lá dentro. Aqui, ele foi flagrado chegando na comunidade sem qualquer carregamento. Na saída, 1 hora depois, uma lona cobria a parte traseira. Das 16 toneladas roubadas pelos bandidos, apenas 180 quilos foram apresentados na delegacia. A carga foi avaliada em R$123 mil. O batalhão de São Gonçalo é conhecido pelo envolvimento em escândalos. No início do mês, policiais daqui participaram de outros roubos de carga também. Tiveram envolvimento com milicianos e contraventores. No ano passado, 96 foram presos por ligação com traficantes. 7 policiais já foram condenados também pelo assassinato da juíza Patrícia Ascioli em 2011, entre eles o ex-comandante da unidade. Hoje, a Justiça mandou prender 14 policiais militares. Este é o momento da prisão de um oficial, o tenente Maicon Santos de Almeida. Na lista dos mandados de prisão ainda estão 6 sargentos, 4 cabos e 3 soldados. E no fim da manhã, um dos policiais se matou dentro do batalhão. O nome dele ainda não foi divulgado. Nós já identificamos um dos receptadores, um dos mercados receptadores. Pessoas ainda vão ser ouvidas e ainda tem muita investigação ainda pela frente para a gente poder investigar
todos os personagens desse círculo criminoso. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Beth Lucchesi sobre uma outra operação, né, Beth? Sobre as prisões que seriam ligadas ao caso Marielle. O que você tem de informação sobre isso para a gente, Beth? Boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. Os agentes aqui da Divisão de Homicídios da capital estão nas ruas desde cedo, viu? Eles estão em 15 endereços, aqui no Rio de Janeiro e também fora do estado. Estão em Juiz de Fora, Minas Gerais, na zona oeste do Rio, na Baixada Fluminense e também em Petrópolis, na região serrana, e em Angra dos Reis, na Costa Verde. Eles estão tentando cumprir mandados de busca e apreensão e também de prisão expedidos pela Justiça. Esses mandados aí fazem parte de um inquérito à parte, mas de acordo com o delegado Giniton Lages, tudo está ligado ao caso Marielle Franco. A gente lembra que as mortes da vereadora e também do motorista dela, Anderson Gomes, completam amanhã 9 meses. A gente vai mostrar para vocês agora imagens da operação lá em Angra dos Reis. Os agentes da Divisão de Homicídios foram recebidos a tiros por traficantes da comunidade do Frade. Houve aí uma intensa troca de tiros. Por enquanto, a gente não tem informações de feridos. Doni, Sandra. Ok, Beth Lucchesi, obrigada. A Justiça da Nicarágua condenou a 15 anos de prisão o homem que admitiu ter matado a tiros a brasileira Raineia Gabriele Lima na capital do país, Manágua. O vigilante Pierson Adan Gutierrez Solis foi condenado a 14 anos pelo homicídio da brasileira e a 1 ano por porte ilegal de arma. Segundo as autoridades nicaragüenses, ele confessou o crime. Raineia estava na Nicarágua desde 2013 e estudava medicina. Ela foi morta durante as manifestações de julho contra o presidente Daniel Ortega, mas não participava dos protestos. Agora ouçam essa história. No Distrito Federal, câmeras de segurança flagraram um casal que segurou uma criança de 6 anos para que o filho pudesse agredi-lo. A reportagem é de Flávia Alvarenga. Os meninos estavam jogando bola. Um deles caiu e bateu com a boca no chão. As imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram que as outras crianças foram ajudar, mas o garoto se levantou e foi embora. Logo depois, o pai do garoto apareceu com ele no colo. Entrou na quadra, foi até o outro menino, segurou os braços dele para trás e mandou o filho dar um tapa. As imagens mostram que a mãe também entrou na quadra e empurrou o menino. Outras crianças que estavam brincando foram para o canto, assustadas. Um morador pulou a cerca para socorrer. O caso foi no fim de semana. O menino que apanhou mora na Bahia e está de férias em Brasília, na casa de uma tia. Ela não viu a agressão, mas depois tentou falar com os pais da outra criança. Fui recebida de uma forma agressiva, porque eles ainda achavam que estavam certos, né, em ter agredido uma criança de 6 anos. O menino não ficou com marcas nos braços nem no rosto, mas fez exame de corpo de delito. A cabeça, o pescoço e as costas. Ele me bateu forte. A polícia abriu um inquérito e vai ouvir o depoimento do casal hoje ou amanhã. De acordo com a delegada, eles não moram no condomínio. Estavam na casa dos avós maternos do filho. O casal vai responder por lesão corporal. A pena é de 3 meses a 1 ano de cadeia. Crime que pode ser agravado porque a vítima é uma criança. A delegada vai ouvir testemunhas para saber se houve agressões verbais. Isso pode aumentar a pena. E mais, o casal pode responder por crime de constrangimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de obedecer à ordem do pai, ele mostra um certo constrangimento. Então, há um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê que submeter uma criança a constrangimento ou a vexame é passível de responsabilização criminal. O delegado responsável pelo caso pediu para que os nomes dos agressores não fossem divulgados para proteger o próprio filho deles, né? A criança que agrediu a outra. Agora, se os pais fazem isso, assim, que exemplo eles estão dando para o próprio filho e para as outras crianças que estavam ali envolvidas? O que esperar da criança? É surpreendente o vídeo, a reação dos pais, do pai, da mãe. Tá tudo errado. Tudo errado. Nossa produção tentou entrar em contato com o casal, mas não teve resposta.
O IBOPE divulgou hoje a última pesquisa de avaliação do governo Temer. O presidente está terminando o mandato com baixa popularidade, apesar de uma leve melhora em dezembro. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Em junho, consideravam o governo Temer ótimo ou bom 4% dos entrevistados. Em setembro, 4% de novo e agora 5%. Consideravam regular 16%, depois 12% e agora 18%. O governo era ruim ou péssimo para 79%, depois 82% e agora 74%. Em junho, 1% não soube ou não respondeu, depois 2%, agora 3%. Em junho, aprovavam a maneira de governar do presidente Temer 7%, depois 6%, agora 9%. Desaprovavam 90%, 92% e agora 85%. Os que não souberam ou não responderam eram 3%, depois 3% e agora 5%. Em junho, 6% confiavam no presidente Temer, depois 5% e agora 7%. Não confiavam, 92%, 92% de novo e agora 90%. Não souberam ou não responderam, eram 2%, depois 3% e agora 3%. O IBOPE também quis saber dos entrevistados a expectativa em relação ao governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Os dados foram revelados na pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, divulgada pela CNI. 75% dos entrevistados disseram que o presidente eleito Jair Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo. 14% acham que estão no caminho errado. 11% não sabem ou não responderam. 64% dos entrevistados têm expectativa de que o governo será ótimo ou bom. Para 18% vai ser regular. 14% acham que vai ser ruim ou péssimo. Não sabem ou não responderam, 4%. O IBOPE ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança 95%. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, viajou hoje de manhã aqui para São Paulo para uma nova consulta médica. A gente vai conversar então com o repórter César Menezes, que está no Hospital Albert Einstein e tem as informações. César, boa tarde. Boa tarde, Sandra. O presidente eleito Jair Bolsonaro já saiu aqui do Hospital Albert Einstein. A consulta dele hoje durou pouco mais de 1 hora. Bolsonaro chegou a São Paulo pelo aeroporto de Congonhas. Pousou às 9h40 da manhã e veio de carro para cá num trajeto de mais ou menos meia hora. Hoje não foram feitos exames, foi apenas uma consulta de reavaliação. E o estado geral de saúde de Bolsonaro foi considerado excelente pelos médicos. Foram passadas também orientações para ele de alimentação e de atividades, já que a rotina do presidente eleito agora está muito mais agitada do que quando ele teve alta. A data da cirurgia para retirada da bolsa de colostomia ainda não foi marcada. Jair Bolsonaro deve participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que vai do dia 22 ao dia 25 de janeiro, já como presidente do Brasil. O plano é que depois disso, alguns dias depois disso, ele volte aqui para o hospital, aí sim, faça exames e, dependendo do resultado, já pode até ficar internado direto para fazer essa cirurgia, mas eu repito, a data ainda não foi marcada. Depois que saiu aqui do hospital, Bolsonaro foi para a casa do apresentador Silvio Santos, aqui perto, também no bairro do Morumbi. Ele está participando de um almoço de comemoração, já que ontem foi aniversário de Silvio Santos. Segundo a assessoria de imprensa do presidente eleito, depois do almoço, ele viaja para o Rio de Janeiro. Sandra, Doni. Ok, César Menezes, obrigada pelas informações. A Polícia Federal fez hoje uma operação de busca no Rio de Janeiro, na casa de um homem suspeito de ter ameaçado o presidente eleito Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A reportagem é da Mônica Teixeira. Por volta de 6h30 da manhã, a equipe da Polícia Federal tocou a campainha de uma das casas desta vila, no bairro Maracanã, na zona norte do Rio. 1h30 depois, os policiais saíram de lá carregando um malote.
O endereço é de um homem de 23 anos que, segundo a PF, é suspeito de ter feito postagens nas redes sociais durante a campanha eleitoral que incitaram a subversão da ordem política, fomentando a morte do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Ele também teria xingado o candidato a vice, general Hamilton Mourão. O nome do suspeito está sob sigilo de justiça. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, do juiz Marcelo Bretas, para apreender documentos, computadores e objetos que ajudem a identificar outros envolvidos e a esclarecer os fatos. O crime de subversão da ordem política está previsto na Lei de Segurança Nacional. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão. Na casa do suspeito, os policiais apreenderam um notebook, um pendrive, um celular e uma CPU de computador. A operação partiu da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal em Brasília. O conteúdo das postagens não foi divulgado. A Justiça e a PF ainda não explicaram o que motivou as buscas. Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional estão avaliando a necessidade de reforçar o esquema de proteção da família do presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, a gente vai ao vivo falar com a Andréa Sadi. Andréa, boa tarde. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É exatamente isso, os integrantes ali do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que vai ser comandado a partir do ano que vem pelo general Heleno, eles têm feito algumas reuniões para discutir esse reforço da segurança da família do presidente eleito Jair Bolsonaro. Também para acertar o esquema de segurança da posse do presidente eleito. Eles ainda discutem se o Bolsonaro vai desfilar em carro aberto ou se vai ser, por exemplo, em carro fechado. Também já mapearam os principais pontos de exposição do presidente durante a posse. Por exemplo, a rampa ali do Palácio do Planalto. Todos esses detalhes vão ser fechados, acertados entre o general Heleno e o presidente eleito Jair Bolsonaro. Na semana que vem tem uma coletiva de imprensa já agendada do GSI na terça-feira. Sandra e Doni. André, vamos continuar conversando aqui, que eu queria uma outra informação sua. O senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, ele fez comentários hoje nas redes sociais sobre o assessor dele, o Fabrício Queiroz, que tem ali uma movimentação que o COAF diz que foi feita no valor de R$ 1.200.000. O que o Flávio Bolsonaro fez? O que ele comentou nas redes sociais? Pois é, Sandra, hoje o senador eleito Flávio Bolsonaro foi às redes sociais, sim, dizer que ele não fez nada de errado. Ele, Flávio Bolsonaro, ele disse que vai manter a sua coerência sem passar a mão na cabeça de quem errou. Ele negou qualquer tipo de irregularidade envolvendo esse ex-assessor, o Fabrício Queiroz, que foi assessor dele na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio. O Flávio disse também que ele é o principal interessado em que tudo se esclareça, mas que, segundo ele, o Queiroz optou por não falar com a imprensa, só prestar esclarecimentos ao Ministério Público. Aqui em Brasília, nos bastidores do governo de transição, os generais do governo do presidente eleito Bolsonaro também cobram essas explicações do ex-motorista. A expectativa aqui é que esse depoimento ao Ministério Público dele aconteça na semana que vem. Sandra e Doni. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada pelas suas informações, deixando claro, como você disse, essas movimentações estão sendo questionadas pelo COAF, movimentações feitas pelo assessor de Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz. Doni. O ministro do Trabalho em exercício, Ricardo Leite, foi suspenso do cargo. Ele é um dos alvos da 5ª fase da Operação Registro Espúrio, que a Polícia Federal realizou hoje de manhã. A reportagem é do Fabiano Andrade. Policiais federais chegaram cedo ao Ministério do Trabalho. Foram apreendidos documentos e computadores. Ao todo, a PF cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, também em endereços de servidores e ex-servidores do Ministério, advogados e representantes de sindicatos. A 5ª fase da Operação Registro Espúrio foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin também suspendeu do cargo o ministro substituto do Trabalho, Ricardo Leite, para não atrapalhar as investigações. Ricardo é consultor jurídico do Ministério do Trabalho e, segundo o Diário Oficial, estava até a próxima terça-feira no comando da pasta, substituindo o ministro titular, Caio Vieira de Mello. Essa é a 2ª vez que o ministro do Trabalho é afastado pela mesma operação. Em maio, na 3ª fase, o então ministro Elton Yomura também foi impedido de trabalhar.
Nesta nova fase, segundo a Procuradoria-Geral da República, os servidores e sindicalistas teriam desviado mais de 12 milhões em impostos sindicais da conta especial Emprego e Salário, uma espécie de fundo onde são depositadas as restituições dos impostos sindicais. Com base numa portaria do Ministério do Trabalho, sindicatos associados ao grupo criminoso alegavam que tinham créditos a receber da conta especial. Servidores e advogados manipulavam o pedido e reconheciam indevidamente a dívida com os sindicatos. O dinheiro era transferido da conta especial para essas entidades e depois repassado aos investigados. O ministro Edson Fachin autorizou o bloqueio de 29 milhões de reais de contas de 14 pessoas e 5 empresas. Os investigados devem responder por peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal pediu a prisão de 9 dos 10 investigados nessa operação, mas o ministro Edson Fachin negou. Nós procuramos Ricardo Leite, mas ainda não tivemos retorno. Em nota, o Ministério do Trabalho disse que, desde o início da atual gestão, tomou as medidas necessárias para a apuração dos fatos e que, enquanto aguarda a conclusão das investigações, está garantindo o direito de defesa dos que foram alvo da operação de hoje. O prefeito e o ex-secretário de governo de Mauá, região metropolitana de São Paulo, foram presos hoje pela Polícia Federal. Eles são acusados de cobrar propina de fornecedores da prefeitura. Átila Jacomucci, do PSB, é apontado pela Polícia Federal como chefe do esquema de corrupção. Na casa dele foram encontrados 87 mil reais em dinheiro. O ex-secretário-geral da Prefeitura, João Eduardo Gaspar, também foi preso. 22 dos 23 vereadores da cidade são suspeitos de participar do esquema. A defesa do prefeito diz que a prisão de hoje é arbitrária e que requenta fatos já conhecidos que não foram comprovados. A defesa do ex-secretário de Mauá, João Eduardo Gaspar, informou que ainda está tomando ciência das acusações e só depois vai se manifestar. Um iate de luxo do empresário Eike Batista vai ser leiloado hoje. A embarcação, avaliada em 18 milhões de reais, tem capacidade para 21 pessoas. Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão e ao pagamento de 53 milhões de reais por pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. O empresário responde em liberdade depois de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. A Receita Federal chegou hoje à marca de 100 mil receptores piratas de TV a cabo destruídos desde 2017. A reportagem é de Marcos Landim. Os 4 mil receptores triturados hoje entraram no país pela fronteira do Brasil com o Paraguai. Aparelhos como os destruídos permitem a captação clandestina do sinal de TVs por assinatura. A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura estima que o Brasil perde todos os anos cerca de 4 bilhões de reais com a pirataria de sinal. Nessa conta entram os empregos que deixam de ser gerados, os impostos que não são pagos. E se não bastasse tudo isso, é um risco ter um equipamento como esse em casa. O decodificador que usa a internet para roubar o sinal da TV pirata é capaz de acessar dados pessoais, como, por exemplo, a senha de um banco. Ele pode capturar todos os seus dados, as suas fotos, ele monitora e pode monitorar todos os seus movimentos na rede social, né? E com isso expondo a riscos enormes, né? Isso é importante que a população tenha conhecimento disso. Quem faz o contrabando desses aparelhos pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia. As vendas do comércio caíram pelo segundo mês seguido e registraram o pior outubro desde 2013. De acordo com o IBGE, o recuo foi de 0,4% em relação a setembro, que já tinha apresentado queda de 1,3%. 5 das 8 atividades pesquisadas tiveram desempenho negativo. O pior resultado foi o de livrarias e papelarias. No ano, o varejo acumula alta de 2,2%. 9 pessoas morreram e 86 ficaram feridas quando um trem avançou sobre uma plataforma em Ankara, na Turquia. Havia mais de 200 passageiros a bordo. Ainda não se sabe se o trem estava acima da velocidade permitida. Segundo o presidente Recep Tayyip Erdogan, a polícia já começou uma investigação e prendeu 3 pessoas.
A seguir, a série sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E os 50 anos do Ato Institucional número 5. A gente volta já. O AI-5 completa hoje 50 anos. Foi ele que deu poderes absolutos ao presidente da República e inaugurou a fase mais violenta e repressiva da ditadura militar. No Brasil, isso tudo agora é história e os direitos fundamentais são garantidos na nossa Constituição. Mas em outros países, a ditadura ainda hoje é uma realidade. E esse é o tema na nossa 4ª reportagem da série A Declaração Universal dos Direitos Humanos, com Renata Ribeiro. Não há direitos humanos sem democracia e nem democracia sem direitos humanos. O mapa dos regimes das nações é um jeito de ver como andam a proteção e a garantia dos direitos humanos no mundo. Segundo a Freedom House, uma instituição que desde 1941 promove os direitos humanos com uma série de pesquisas, só 45% dos países são totalmente livres, com pluralismo político, respeito às liberdades civis e imprensa independente. 30% são parcialmente livres e 25% não livres, com liberdades básicas sistematicamente violadas. Ficar em casa sem medo de estar sendo vigiado. Liberdade pode ser simples assim para quem vem de uma ditadura. Eu não queria ter celular, não tinha contato com ninguém. Eu não podia dormir sempre no mesmo lugar, por medo, muita paranoia que eu tinha. Aqui no Brasil, o Carlos está se virando como chefe de cozinha. Na Venezuela, era jornalista, mas se frustrava. Conta que no governo de Nicolás Maduro, a imprensa sofre censura. Ou não falar nada de política, ou falar muito bem do governo. Então aí você já está perdendo sua liberdade, de certa maneira. Ele era gerente de produção numa TV estatal. Depois que se negou a participar de um esquema de corrupção, a vida ficou perigosa demais. Eu estou abrindo o portão da minha casa e aí chegou um carro e me interceptou. E eles me apontam com a pistola e eu pensei que eles queriam me levar o carro. Eles começam a me bater e começam a me agredir e a falar coisas muito diretas do trabalho. E a começar a falar coisas de minha família, dos movimentos que minha família fazia. Para a Freedom House, a democracia no mundo vive a pior crise em décadas. O último balanço mostrou que 71 países tiveram perdas de direitos políticos e liberdades civis. É o 12º ano seguido de declínio. O estudo aponta a Síria como o país menos livre do globo. É nesse espaço de menos de 2 metros quadrados, no centro de São Paulo, que o sírio Ibrahim aprendeu o que é viver com liberdade. Muito diferente. O que muda? Agora, lá as mulheres trabalham, mas não igual aqui. Não é a mesma porcentagem, entendeu? Aqui a maioria trabalha, lá a maioria não. A maioria, o homem trabalha e ela fica em casa cuidando dos filhos. Homens e mulheres maiores de idade, sem qualquer restrição de nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Mas sendo cristão apaixonado por uma muçulmana, ele teve que deixar o país atrás desse direito fundamental. Porque não tem casamento civil lá, igual aqui. Lá, ou casa na igreja, ou casa na mesquita. Então, os dois diferentes não podem casar. Além das questões culturais, a ditadura também reduz os direitos na Síria. A mesma família está no poder há quase 50 anos e Bashar al-Assad mantém um poderoso aparelho de inteligência e segurança para suprimir qualquer oposição. O Congresso fechado, deputados e senadores caçados, universidades invadidas, censura. Não dá nem para imaginar tudo isso no Brasil de hoje. Era assim com o AI-5. O ato institucional que há exatos 50 anos, no dia 13 de dezembro de 1968, deu total poder ao governo militar e inaugurou os anos mais duros da ditadura e, talvez, da história do país. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Em 1968,
O artista plástico Cláudio Tosi não falaria de política a uma equipe de TV. Passava os dias escondido nos fundos do laboratório da FAO, a Faculdade de Arquitetura da USP, num trabalho clandestino para ajudar na mobilização dos estudantes pela volta da liberdade. Tinha uma passeata que foi decidida de última hora, então a gente fazia um cartaz que era mais ou menos essa imagem. Era um trabalho que você recorta, é muito fácil de imprimir, e o texto já tinha o sentido de convocar as pessoas. Fazia esse trabalho com medo. Com medo, escondido, totalmente escondido. Um dia, homens do exército à paisana levaram Cláudio. Ele ficou preso e foi torturado por 2 semanas. 15 dias que você não vive, né? Você sofre muito. Ivo diz que aos 9 anos inaugurou sua vida política. Foi quando ele perdeu o direito de viver ao lado do pai, o jornalista Vladimir Herzog. Aprendi a fotografar com ele, aprendi a ver as estrelas com ele. Um pescador, gostava de pescar, gostava de animais, a gente tinha sítio, tinha umas criações lá, essa coisa toda. Suspeito de ter ligação com o Partido Comunista, o diretor de jornalismo da TV Cultura foi intimado a depor no DOI-CODE de São Paulo. De lá, não saiu vivo. Minha mãe estava muito preocupada e ele basicamente falou assim, eu não tenho nada que esconder. Ele saiu bem cedo naquele dia, às 8 horas da manhã. Eu vou lá, respondo o que eles tiverem e me aguarde à noite para o jantar. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 18º. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento. Artigo 19º. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Todos esses artigos foram violados nos anos de chumbo aqui no Brasil. Toda ditadura pretende, como um dos seus objetivos primordiais, eliminar a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão está no cerne, um dos elementos fundamentais de qualquer esfera pública, qualquer participação política. A liberdade de expressão ela tem um conteúdo muito amplo, ela envolve a crítica aos governantes e todas as ditaduras detestam a crítica. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. Tem calorão de 40 graus chegando ao sudeste. A gente fala disso já já. Estamos de volta para falar agora da previsão do tempo. Eliana Marques, boa tarde para você. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Quer começar por onde? Vamos falar do calorão, né? Vamos lá. Porque, olha, só Brasília está com máxima prevista de 29 graus, todas as outras capitais mais quentes, até no sul aqui, máximas de 31 graus, a mesma de Belo Horizonte, norte e nordeste, variando entre 30 e 35 graus e em Cuiabá, máxima de 36. Onde está mais úmido tem chance de chuva, ela pode se espalhar por quase todo o Brasil, tempo firme somente entre o sertão nordestino, passando pelo leste do Tocantins, norte de Minas, Espírito Santo e também no litoral do Rio de Janeiro. Nessa época, os mosquitos aumentam. Esse mapa aqui mostra que o risco de proliferação está maior hoje em toda essa área que a gente vê aqui em vermelho no mapa. Então, fica o nosso aviso para que as pessoas evitem deixar vasilhas com água parada. Nossa, é assustadora essa imagem, né? Exatamente. Eli, amanhã sextou. Sextou. E aí, como é que fica o tempo? Pouquíssimas mudanças, então eu falo da chuva, que aumenta um pouco mais lá no Rio Grande do Sul, nessa área aqui, olha, mais próxima da fronteira com o Uruguai e mais para o fim do dia. O motivo são esses sistemas, baixa pressão, frente fria, também instabilidades. Falando agora de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tiveram ontem à tarde a quarta tarde mais quente do ano. Bom, hoje aqui em São Paulo, calorão de 33 graus e a gente vai aí acima dos 30 graus até segunda-feira, pelo menos, com previsão de chuva todo dia, sempre entre o meio da tarde e o início da noite. No Rio de Janeiro, hoje máxima de 38 graus, aí a gente vai passando aqui por sábado e domingo com muito sol e calor, praia garantidíssima e na segunda-feira podemos ter o Rio 40 graus. Sandra e Doni. Ok, Eli, bem avisado, obrigada. 40, valeu, Eli. Até amanhã. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã. Tchau.
Fique agora com o video show que traz uma homenagem à querida Hebe Camargo no quadro Memória Nacional. Uma ótima tarde para você.